O que você acha dessa baixaria na política do Brasil? Ou você acha que não é baixaria? E o que você pensa sobre empresários entrarem na política? Eu sou Marcos Alexandre, empresário há 2 décadas e eu já convivi com muitas crises político-econômicas, muita turbulência no Brasil ao longo desses anos como empresário, como empreendedor. Na crise, por exemplo, que começou na construção civil em 2013, atingiu também o meu setor, todos os setores a partir de 2014, 2015, né? Nós tivemos uma grande crise, o maior índice negativo do PIB no Brasil nos últimos 100 anos, alguns dizem que em toda a história do Brasil, provocada por turbulência política. E depois nós tivemos o Temer, a economia estava melhorando um pouco, né? E aí o Temer foi gravado com o Joesley. Eu me lembro muito bem que na semana seguinte eu vendi apenas 25% do que eu vinha vendendo. Claro que a gente fala sempre que empresário não pode deixar que os fatores externos venham afetar a empresa. Só que é impossível, porque se a gente está numa terra fértil, a gente está numa economia estável e em crescente, sem turbulência política, por exemplo, sem essas crises, a gente tem muito mais cenário propício para a gente poder crescer e a gente conseguir os resultados com mais facilidade. Aí o Temer ficou aquele tempo todo se defendendo de denúncias, a gente ficou praticamente sem presidente depois daquilo ali. Bolsonaro foi eleito, a gente pensou que as coisas realmente iam melhorar e melhoraram, só que por falta de inteligência emocional, falta de sabedoria, talvez influenciado por alguns filhos, talvez influenciado pela militância radical, ele acabou não sabendo ter controle, ter controle emocional e acabou sendo o primeiro presidente a não ser reeleito no país. Por que eu trago esse tema aqui? A gente está vivendo um momento agora dessa turbulência, dessa baixaria na política, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, onde a gente vê os candidatos se atacando, a gente tem um empresário que entrou na política, que é o Pablo Marçal, teve inclusive as suas redes sociais suspensas, e aí começa todo aquele discurso de novo que a gente escutou, que a gente viu lá em 2021, 2022, sobre censura. E aí você pode falar assim, Marcos, mas o que você acha disso? Olha, eu não sou a favor da baixaria. Claro que talvez Pablo Marçal, ele conhece de marketing mais do que eu, talvez usou como estratégia, espero que seja muito temporário, mas que realmente se preocupe em falar das propostas para o povo e não essa baixaria de criticar as pessoas, mesmo porque se o adversário dele gosta de cheirar isso é problema dele, a vida dele. Você concordando ou não, eu concordando ou não, é a vida pessoal do cara, a gente não tem que ficar entrando nessas, Eu acho que é muita perda de tempo e tudo bem, espero que agora ele mude esse posicionamento e volte realmente para poder trazer propostas, que é o que mais interessa pra gente, mesmo porque não adianta, eu torço para que ele ganhe as eleições em São Paulo, mas não adianta ele ganhar a eleição da Prefeitura de São Paulo e continuar com esse discurso polêmico, bravo, esticando a corda. A gente precisa conversar também com aquelas pessoas que a gente não concorda ou que não concorda com a gente. Então o político ele precisa de saber entender isso, Eu já fui convidado a ser candidato algumas vezes, nunca aceitei, certo? Nunca aceitei, porém eu torço para que mais empresários bem intencionados, independentes financeiramente, possam entrar na política e possam realmente fazer o Brasil crescer. Entre mais um Boulos ou aparecer mais 200 pessoas parecendo com o Pablo Marçal, eu prefiro que apareça mais 200 empresários parecendo com o Pablo Marçal, que possa realmente ter uma mentalidade de desenvolver o país por meio, inclusive, do empreendedorismo. Agora, tem que ter cuidado. Eu falei com o Hélio na época em São Paulo, em 2021, encontrei com o Hélio, aquele amigo íntimo lá, amigo da cozinha mesmo do Bolsonaro, em Alphaville, lá em São Paulo. Estava eu e mais 2 amigos, A gente estava no encontro empresarial ali em São Paulo, acabamos encontrando com o Hélio no café da manhã, ele sentou na mesa ali com a gente, eu falei para ele, vocês vão ressuscitar o PT, vocês vão ressuscitar o Lula. Isso era setembro ainda, ali perto, logo depois dos dias daquela manifestação que teve em 7 de setembro de 2021, mais de um ano antes das eleições. E ele falou assim, não vai acontecer isso. Eu falei assim, vai acontecer, e foi o que aconteceu. Inclusive, aqui no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo gravado em setembro de 2021, onde eu falava sobre esse cenário político caótico que acontecia. Então, o que eu penso sobre a política? Cada vez mais eu acho que empresários, por mais que eu nunca entrei, eu nunca quis mexer, me envolver, porque você acaba tendo que realmente ter estômago para isso, Quem entra na política, empresário que entrar, ele tem que saber que ele vai ser criticado, ele vai ser bombardeado, muitas mentiras, Você não lida só com verdades, você tem um monte de gente falando um monte de mentira de você, acaba que você entra no jogo, depois que você ganha, para você conseguir manter a governabilidade,
Se você é candidato a prefeito, você vai ter que ter uma Câmara dos Vereadores que vão aprovar seus projetos. Se você é governador, você também vai ter que ter uma Câmara, os deputados ali estaduais que vão aprovar também, que vão poder te dar governabilidade. Se você é presidente da República, aí complica mais ainda, porque você tem todo um congresso ali para você, né, ter aprovação para você conseguir fazer um bom governo. Então você tem que ter jogo de cintura para conversar com todas as partes e ainda sofrer tudo isso, críticas, inverdades. E eu ainda não tive estômago para isso, mas torço para que empresários bem-sucedidos possam realmente entrar na política e fazer a diferença. Só que não adianta ganhar as eleições e depois, por falta de inteligência emocional, de sabedoria, de não ouvir as partes, acabar perdendo a eleição, como aconteceu, por exemplo, com o Bolsonaro, e o país depois, para nós empreendedores, entrou em ruína, né? Todos os empreendedores, quase todos aí, quase 100%, não votaram no Lula, votaram no Bolsonaro, mesmo alguns não gostando, não achando o Bolsonaro a melhor opção. Esse é meu caso, mas eu não tive outra opção, votei no Bolsonaro. E espero que em 2026 surjam candidatos que venham conciliar o país, que venham trazer uma unificação, que não fique esse discurso bélico, né, de extremismo direita, extremismo esquerda, e que venha realmente pensar no desenvolvimento do país, que não venha ficar criando polêmica, aparecendo toda hora que você pega no jornal, tem uma notícia ruim, isso atrapalha, dólar sobe, dólar desce, instabilidade econômica. A gente quer paz para produzir. A gente quer um presidente, quer políticos que cheguem lá e nos traga tranquilidade, entende? E nos traga paz, que prepare o terreno, torne o terreno Brasil ainda mais fértil para que nós empreendedores possamos produzir. E outra coisa, não existe essa coisa de o cara não curte empresário. Para desenvolver o país precisa de empresário, e nós empresários também, para desenvolvermos nossas empresas terem sucesso, nós também precisamos de pessoas que não querem empreender e que também queiram trabalhar. Ninguém vive, um não vive sem o outro. Então precisamos de pessoas inteligentes que conversem com todas as partes e deixem essa brigaiada, essa baixaria de lado e pensamos no progresso, no resultado para o nosso país. Se você gostou desse vídeo, olha, curta aqui embaixo. Você também se inscreva no meu canal, envie para seus amigos. Eu sou empresário já há 2 décadas, sou o Marcos Alexandre, desde 98 eu tenho cargo de confiança em empresas. A partir de 2005 comecei a empreender no meu próprio CNPJ. E também empreendo em outro segmento além do setor de embalagem papelão do lado, que é termômetro da economia. Então, muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Se você não gostou, respeito a sua opinião. Se você gostou, dê também aí um like, dê uma curtida e me ajuda a levar esse canal para mais pessoas que precisam. Muito obrigado.